Às vezes, dizer não é necessário para honrar nosso próprio valor e integridade. Em um mundo ideal, o perdão e a redenção seriam caminhos abertos para todos sem exceção. No entanto, a realidade nos ensina que certas ações e comportamentos ferem tão profundamente que conceder uma segunda chance não apenas falha em reparar o dano, mas também pode potencialmente permitir mais sofrimento. Aqui discutiremos os limites do perdão e a importância de proteger nosso bem-estar emocional e físico. Além disso, temos como objetivo ensiná-lo a ter olhos abertos e um coração cauteloso para identificar situações em que é mais sábio seguir em frente armado com as lições aprendidas, ao invés de reabrir a porta para a possibilidade de mais dor. Embora devamos aspirar à compaixão e compreensão, também é crucial reconhecer a realidade das ações de alguém e suas consequências inerentes. Assim, o estoicismo nos encoraja a olhar além de nossas esperanças e desejos para ver a situação como ela realmente é. Dando uma segunda chance implica esperança e crença na capacidade do outro de mudar. No entanto, os estoicos nos lembram que devemos ancorar nossas decisões na razão e na realidade objetiva, não em otimismo infundado. Isso significa avaliar se as ações passadas de alguém refletem um padrão de comportamento que é improvável de mudar e considerar se conceder uma segunda chance poderia de fato nos prejudicar ou perpetuar ciclos negativos. Neste vídeo, falaremos sobre 12 tópicos importantes para você avaliar antes de dar a alguém uma segunda chance. Preste atenção, pois todos os tópicos discutidos aqui são importantes. Mantenha-se concentrado até o final e, se possível, deixe seus likes e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito e não custa nada. Vamos lá. Número 1. As pessoas raramente mudam. O processo de mudança pessoal é uma jornada complexa e desafiadora, muitas vezes envolvendo uma batalha interna entre o desejo de transformação e a força dos padrões familiares e confortáveis. As pessoas geralmente ficam presas em comportamentos enraizados não apenas por escolha consciente, mas também pela familiaridade e conforto que tais padrões oferecem, mesmo que sejam prejudiciais. No entanto, a mudança não é impossível. Requer não apenas reconhecimento e vontade de mudar, mas também um esforço contínuo e, às vezes, o apoio profissional. Essa busca por transformação muitas vezes é facilitada por um ambiente propício e um sistema de apoio robusto. Sem esses elementos, até mesmo os mais determinados podem se ver lutando para progredir. A motivação intrínseca desempenha um papel crucial. Sem ela, a probabilidade de uma mudança significativa é consideravelmente reduzida. Dar uma segunda chance a alguém, na esperança de mudança, pode ser uma aposta arriscada, especialmente sem o suporte externo adequado. No entanto, é importante reconhecer que as pessoas são capazes de mudar. Embora transformações radicais de caráter ou comportamento sejam raras, elas não são impossíveis. Cada indivíduo é único em sua capacidade de evoluir e crescer. A mudança pode ser um processo lento e gradual, mas com o apoio adequado e a determinação pessoal, é possível alcançar uma transformação significativa. Portanto, enquanto a cautela é prudente, não devemos descartar completamente a possibilidade de mudança. A reflexão sobre a natureza da mudança pessoal nos leva a considerar os diferentes contextos em que ela ocorre. Em situações de abuso, traição profunda ou outras formas de comportamento prejudicial, a esperança de mudança pode parecer mais uma expressão do desejo daquele que oferece a segunda chance do que uma expectativa realista baseada na pessoa em questão. Reconhecer a tendência das pessoas a manter padrões de comportamento prejudiciais não é uma justificativa para abandonar todos ao primeiro sinal de falha, mas sim um convite para avaliar as situações de forma realista e proteger o próprio bem-estar emocional e físico. Nesse sentido, é fundamental compreender que, embora o apoio e o incentivo sejam importantes, a responsabilidade pela mudança reside principalmente na pessoa que precisa mudar. Essa percepção pode ser libertadora, permitindo que se avance com clareza e propósito, focando em relacionamentos e situações que promovam o crescimento mútuo e o respeito mútuo. Além disso, é crucial considerar o papel do ambiente e do sistema de apoio na facilitação da mudança. Um ambiente propício e um sistema de apoio sólido
podem aumentar significativamente as chances de sucesso na jornada de transformação pessoal. Isso pode incluir acesso a recursos como aconselhamento profissional, grupos de apoio ou redes de amigos e familiares que incentivem o progresso e forneçam suporte emocional durante os momentos difíceis. No entanto, é importante manter expectativas realistas sobre o processo de mudança. Mudar padrões de comportamento profundamente enraizados geralmente é um processo gradual e complexo, e nem sempre ocorre de forma linear. É crucial estar preparado para enfrentar contratempos e recaídas ao longo do caminho, sem perder de vista o objetivo final de alcançar uma vida mais saudável e gratificante. Em última análise, a decisão de oferecer uma segunda chance a alguém deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa da situação, considerando fatores como a gravidade das ações passadas, o nível de comprometimento da pessoa em mudar e a disponibilidade de suporte adequado. Encontrar um equilíbrio entre a compaixão e a autopreservação é essencial para garantir o bem-estar emocional e físico de todos os envolvidos. Refletir sobre nossos valores fundamentais é uma prática crucial, especialmente quando confrontados com a decisão de conceder ou não uma segunda chance a alguém. A filosofia estoica oferece uma perspectiva valiosa sobre esse dilema, enfatizando a importância de nunca comprometer nossos valores, independentemente das circunstâncias. Os estoicos argumentam que a virtude e a integridade são os bens supremos, princípios que devem ser mantidos acima de tudo. Viver em congruência com nossa natureza racional e virtuosa implica agir de acordo com nossos princípios éticos e morais, mesmo quando confrontados com decisões difíceis. Além disso, é importante reconhecer que a concessão de uma segunda chance a alguém não implica necessariamente um comprometimento de nossos valores. Pelo contrário, pode ser visto como uma expressão de compaixão e empatia, valores que também são altamente valorizados na filosofia estoica. No entanto, é crucial garantir que nossa decisão esteja alinhada com nossos princípios éticos e morais, de modo que possamos manter nossa integridade pessoal. Ao considerar dar uma segunda chance, é útil avaliar se a pessoa em questão demonstrou sinceridade e um verdadeiro desejo de mudar. Isso pode envolver uma análise cuidadosa das ações passadas e do comportamento atual da pessoa, bem como uma avaliação realista de suas chances de sucesso na busca da redenção. Ao permanecer fiel aos nossos valores mais profundos, podemos tomar decisões que nos permitam viver de acordo com nossa consciência e manter nossa integridade pessoal intacta. Isso não apenas nos permite agir de maneira ética e moralmente correta, mas também nos ajuda a cultivar um senso de autenticidade e autenticidade em nossas interações com os outros. Ao ponderarmos sobre conceder uma segunda chance a alguém, é imperativo questionar se essa ação está em sintonia com nossos valores fundamentais, ou se poderia levantar questionamentos sobre sua integridade. Comprometer nossos valores por alguém que não tenha demonstrado mérito para uma segunda oportunidade não apenas nos afasta da virtude, mas também pode desencadear um ciclo de decepções e ressentimentos. Ignorar as ações passadas de alguém e as lições aprendidas com elas representa um risco, pois poderíamos permitir que comportamentos prejudiciais continuem em detrimento de nossa própria integridade e bem-estar. É vital considerar cuidadosamente a sinceridade e o comprometimento genuíno da outra pessoa em mudar e crescer. Além disso, ao permanecermos firmes em nossos valores, estabelecemos limites claros que protegem e orientam nossas interações. Isso não significa que devemos ser inflexíveis ou carentes de compaixão. Pelo contrário, significa que nossa compaixão e desejo de perdoar devem estar alinhados com nossos princípios mais profundos. A verdadeira sabedoria reside na habilidade de discernir quando a compaixão e uma segunda chance servem ao bem maior e quando poderiam apenas nos expor a mais danos. Isso envolve uma análise criteriosa da situação, levando em consideração não apenas os interesses da outra pessoa, mas também nossos próprios limites e necessidades. Ao fazer essa avaliação, é importante reconhecer que conceder uma segunda chance não é uma decisão fácil e pode envolver riscos emocionais. No entanto,
quando baseada em uma compreensão clara de nossos valores e limites pessoais, pode ser uma expressão poderosa de compaixão e crescimento mútuo. Número 3. Refletir sobre o arrependimento como uma emoção complexa é fundamental para entender sua importância no processo de crescimento e reconciliação. O arrependimento verdadeiro não se limita apenas a um pedido de desculpas superficial. Vai além, exigindo um reconhecimento sincero das próprias falhas e uma disposição genuína para mudar. Quando alguém demonstra falta de capacidade ou disposição para se arrepender sinceramente, isso indica uma ausência de autoconsciência e um compromisso deficiente com o crescimento pessoal. A falta de arrependimento pode impedir a cura e a reconciliação, pois representa uma barreira para a resolução de conflitos e para a restauração de relacionamentos danificados. Um arrependimento genuíno envolve uma compreensão profunda do impacto das próprias ações sobre os outros. Isso requer uma análise honesta do dano causado e uma disposição para assumir responsabilidade por essas consequências. Além disso, implica em esforços tangíveis para fazer mudanças comportamentais significativas, demonstrando um compromisso real com o crescimento e o desenvolvimento pessoal. É importante reconhecer que o arrependimento é um processo contínuo e que pode levar tempo para ser totalmente realizado. No entanto, é essencial para a cura emocional e para a restauração de relacionamentos prejudicados. Aqueles que são capazes de se arrepender sinceramente e de fazer as mudanças necessárias estão abrindo o caminho para uma maior compreensão, perdão e crescimento pessoal. Sem uma compreensão genuína do significado do arrependimento, um simples pedido de desculpas pode se tornar um gesto vazio e repetitivo, perdendo seu significado ao longo do tempo. Esse ciclo de comportamentos prejudiciais sem uma verdadeira intenção de mudança pode resultar em danos adicionais aos relacionamentos e à própria integridade emocional. A recusa ou incapacidade de alguém em se arrepender pode ser influenciada por uma variedade de fatores psicológicos e emocionais. O orgulho e o egoísmo podem impedir que a pessoa reconheça seus erros, enquanto traços de personalidade mais profundos, como narcisismo ou falta de empatia, podem tornar difícil, se não impossível, para ela entender o impacto de suas ações sobre os outros. Em tais casos, conceder uma segunda chance pode não apenas falhar em abordar os problemas subjacentes, mas também validar comportamentos destrutivos e permitir que continuem sem consequências. Isso pode criar um ciclo de negação e evasão de responsabilidade, impedindo o crescimento pessoal e a resolução construtiva de conflitos. É importante reconhecer que mudanças genuínas só podem ocorrer quando a pessoa está verdadeiramente disposta a se confrontar com seus próprios defeitos e a assumir responsabilidade por suas ações. Nesses casos, a intervenção profissional, como terapia ou aconselhamento, pode ser necessária para ajudar a pessoa a entender e abordar os padrões de comportamento prejudiciais. Ao mesmo tempo, é crucial estabelecer limites saudáveis e proteger nosso próprio bem-estar emocional. Isso pode envolver a decisão difícil de se distanciar de relacionamentos tóxicos ou estabelecer consequências claras para comportamentos prejudiciais. Dar uma segunda chance não é apenas sobre perdoar, mas também sobre proteger a própria integridade e promover relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo e na honestidade emocional. Número 4. Para o perdão não é reconciliação. O perdão e a reconciliação são conceitos distintos, cada um com sua própria natureza e significado. O perdão, em sua essência, é um ato de libertação interna, uma decisão pessoal de deixar de lado o peso do ressentimento ou da mágoa em relação a alguém que nos causou dano. É um processo intrínseco que não requer a participação ativa da outra pessoa. Em vez disso, é um presente para si mesmo, um passo em direção à paz interior e ao bem-estar emocional. Por outro lado, a reconciliação é um processo mais complexo e interativo. Envolve a restauração de um relacionamento que foi danificado. Diferentemente do perdão, a reconciliação requer esforço, compreensão e mudanças de ambas as partes envolvidas. É um processo bilateral que demanda compromisso mútuo com a mudança, a compreensão e o respeito pelas necessidades e limites um do outro.
Para uma reconciliação genuína, é essencial reconstruir a confiança mútua e estabelecer um acordo sobre como ambas as partes podem agir de forma diferente no futuro. Isso muitas vezes envolve uma abordagem colaborativa para resolver conflitos passados e criar um ambiente onde o relacionamento possa prosperar. É importante reconhecer que nem todos os relacionamentos podem ser reconciliados, e nem todas as situações exigem reconciliação para alcançar a cura e o crescimento pessoal. Às vezes, o perdão é suficiente para liberar o peso emocional do passado e permitir que sigamos em frente com nossas vidas. Em última análise, tanto o perdão quanto a reconciliação são processos individuais e pessoais, e cada pessoa deve determinar o que é melhor para si mesma e para sua própria jornada de cura emocional. O importante é cultivar um entendimento mais profundo desses conceitos e reconhecer sua importância no caminho rumo à paz interior e relacionamentos saudáveis. É crucial compreender a distinção entre perdoar e reconciliar, pois cada um representa um processo único e importante em nossa jornada pessoal de cura e crescimento. O perdão pode ser concedido independentemente da reconciliação, pois envolve uma decisão interna de liberar o peso do ressentimento ou da mágoa em relação a alguém que nos causou dano. No entanto, há situações em que a reconciliação pode não ser aconselhável ou mesmo possível, especialmente se a outra parte continuar a demonstrar comportamentos prejudiciais, abusivos ou traiçoeiros. Nesses casos, manter distância é uma forma de autoproteção e respeito pelos próprios limites emocionais. Escolher não reconciliar não diminui a validade do perdão concedido. Pelo contrário, é uma demonstração de autenticidade e autorrespeito, reconhecendo que alguns relacionamentos são tóxicos ou irreparavelmente danificados. Optar por seguir em frente sem a constante presença da pessoa que causou o dano é uma decisão que honra o valor do bem-estar emocional e estabelece um espaço seguro para a cura e o crescimento pessoal. É importante lembrar que o perdão não é um convite para permitir que comportamentos prejudiciais persistam em nossas vidas. Em vez disso, é uma ferramenta poderosa que nos permite liberar o peso emocional do passado e avançar com clareza e autenticidade. Ao fazer essa distinção entre perdoar e reconciliar, capacitamo-nos a tomar decisões que promovam nosso próprio bem-estar e nos permitam cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. É uma jornada de autodescoberta e autocapacitação que nos ajuda a navegar pelas complexidades dos relacionamentos humanos com sabedoria e compaixão. Número 5. Crônico. Problemas raramente desaparecem. Problemas crônicos têm uma tendência preocupante de persistir ao longo do tempo. A experiência e observação nos mostram que esses problemas, que estão profundamente enraizados na personalidade ou padrão comportamental de uma pessoa, geralmente não desaparecem sem uma intervenção significativa. Eles podem variar desde a incapacidade de cumprir compromissos até comportamentos manipulativos ou abusivos, além de questões relacionadas à confiabilidade e ao respeito mútuo. Esses problemas crônicos são frequentemente indicativos de padrões mais profundos, muitas vezes enraizados em experiências passadas, traumas não resolvidos ou até mesmo em uma incapacidade de reconhecer e lidar com as próprias falhas. Nesse contexto, a repetição de comportamentos prejudiciais não é apenas uma possibilidade, mas uma probabilidade. Isso é especialmente verdadeiro na ausência de reconhecimento, vontade genuína e esforço contínuo para mudar. É fundamental compreender que esses padrões comportamentais complexos não são facilmente alterados e geralmente exigem um processo de autoconhecimento profundo e, em muitos casos, a ajuda de profissionais qualificados, como terapeutas ou conselheiros. Além disso, é importante reconhecer que mudar comportamentos enraizados requer tempo, paciência e compromisso. Pode envolver enfrentar e lidar com emoções difíceis, desafiar crenças arraigadas e desenvolver novas habilidades de enfrentamento. É um processo desafiador, mas também profundamente transformador para aqueles que estão dispostos a se dedicar a ele. Ao mesmo tempo, é crucial estabelecer limites saudáveis e proteger nosso próprio bem-estar emocional. Isso pode envolver tomar decisões difíceis, como se distanciar de relacionamentos tóxicos ou estabelecer consequências claras para comportamentos prejudiciais,
enquanto mantemos em mente a possibilidade de crescimento e mudança genuína para aqueles que estão dispostos a buscar ajuda e se comprometer com o processo de transformação pessoal. Ao optar por não conceder uma segunda chance nessas circunstâncias, não se trata necessariamente de uma falta de fé na capacidade das pessoas de mudar, mas sim de um reconhecimento pragmático da complexidade do processo de mudança. Entendemos que a mudança é um caminho desafiador e muitas vezes demorado. Requer não apenas a consciência e o desejo genuíno de mudar por parte da pessoa envolvida, mas também um compromisso firme com a ação contínua para superar padrões crônicos de comportamento. Sem esses elementos críticos, a probabilidade de os mesmos problemas ressurgirem em um relacionamento é significativa, o que pode levar a mais dor e decepção. Portanto, a decisão de não oferecer uma segunda chance não é apenas uma questão de autopreservação, mas também uma maneira de estabelecer limites saudáveis e proteger nosso próprio bem-estar emocional. É importante ressaltar que não dar uma segunda chance não implica necessariamente em fechar a porta para sempre. Pode ser uma decisão temporária, destinada a permitir que a pessoa em questão tenha espaço para enfrentar seus próprios desafios e buscar a mudança de forma independente. No entanto, é crucial que essa decisão seja acompanhada por uma clareza de comunicação e um entendimento mútuo das expectativas e limites estabelecidos. Além disso, é fundamental reconhecer que cada situação é única e que não há uma abordagem única para lidar com problemas crônicos em relacionamentos. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Portanto, é importante confiar em nossa própria intuição e buscar orientação, se necessário, de profissionais qualificados, como terapeutas ou conselheiros, para tomar decisões informadas e compassivas em relação aos relacionamentos em nossa vida. 6. Dizer não sempre que necessário é um princípio fundamentado no reconhecimento da importância de valorizar nossa própria paz, segurança emocional e bem-estar acima de qualquer pressão externa, para reconciliar ou permitir a presença de pessoas prejudiciais em nossas vidas. Embora o perdão seja um componente essencial do crescimento pessoal e da cura, não implica automaticamente a obrigação de reatar um relacionamento ou oferecer uma segunda chance a quem demonstrou comportamentos prejudiciais. Ao dizer não, estamos estabelecendo limites saudáveis e priorizando nossa própria saúde emocional. Isso requer uma avaliação honesta das situações e comportamentos que levaram à necessidade de uma segunda chance inicial. Significa também reconhecer que dar uma segunda chance não é uma obrigação, mas uma escolha que deve ser feita com cuidado e discernimento. Dizer não sempre que necessário é um ato de autenticidade e autorrespeito. É uma afirmação de nossos próprios valores e necessidades, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas sociais ou enfrentar a desaprovação dos outros. É importante lembrar que colocar nossas próprias necessidades em primeiro lugar não é egoísta, mas sim essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Além disso, dizer não sempre que necessário não significa fechar a porta para sempre. Pode ser uma decisão temporária, destinada a permitir que ambas as partes tenham espaço para crescer e se curar separadamente. É uma maneira de estabelecer limites claros e comunicar nossas próprias necessidades de forma assertiva. Em última análise, dizer não sempre que necessário é um ato de autocuidado e empoderamento. É uma declaração de que merecemos relacionamentos baseados no respeito mútuo, na confiança e na integridade emocional. Ao honrar nossos próprios limites e necessidades, estamos criando um espaço seguro para o crescimento pessoal e para relacionamentos autênticos e significativos. Quando a pessoa em questão não demonstra sinais genuínos de mudança, compreensão do impacto de suas ações ou um esforço real para reparar o dano causado, dizer não se torna uma resposta apropriada e justificada. Essa postura não apenas protege contra o potencial de ser repetidamente prejudicado ou explorado, mas também estabelece um limite claro que comunica sua recusa em tolerar comportamentos prejudiciais ou abusivos. É importante reconhecer que padrões de comportamento, especialmente os tóxicos ou abusivos, raramente mudam sem um compromisso significativo com o trabalho pessoal e a mudança.
Ao dizer não nessas circunstâncias, você não está apenas protegendo sua própria integridade emocional, mas também incentivando a responsabilidade pessoal e o crescimento da outra pessoa. Além disso, ao estabelecer esse limite claro, você está reforçando sua própria dignidade e autoestima. Você está dizendo ao mundo e a si mesmo que merece ser tratado com respeito e consideração, e que não está disposto a comprometer esses princípios básicos por qualquer relacionamento. Dizer não nessas circunstâncias não é uma rejeição da pessoa em si, mas sim uma rejeição do comportamento prejudicial que ela demonstrou. É uma afirmação de seus próprios valores e necessidades, e um passo corajoso em direção a relacionamentos mais saudáveis e autênticos. É importante lembrar que dizer não significa fechar a porta para sempre. Pode ser uma oportunidade para a pessoa em questão buscar ajuda e fazer as mudanças necessárias em sua vida. No entanto, é essencial que essas mudanças sejam genuínas e sustentáveis e que você mantenha seus próprios limites e bem-estar como prioridades máximas. 7. A personalidade de uma pessoa é uma característica intrínseca, influenciada por uma complexa interação de fatores genéticos, experiências de vida e interações sociais ao longo do tempo. Essa compreensão nos leva a reconhecer que a personalidade tende a ser relativamente estável ao longo do tempo, embora isso não signifique que as pessoas sejam incapazes de mudar. De fato, a mudança é uma parte natural da vida e muitas vezes ocorre em resposta a diversas influências e experiências. No entanto, mudanças profundas e duradouras na personalidade exigem um esforço consciente, introspecção e, em muitos casos, assistência profissional. É um processo complexo que envolve uma profunda reflexão sobre si mesmo, o reconhecimento das próprias falhas e a disposição de fazer mudanças significativas em padrões de pensamento e comportamento. Ao avaliar se alguém merece uma segunda chance, especialmente em casos de transgressões ou comportamentos prejudiciais, é crucial considerar a natureza da personalidade dessa pessoa. Se os comportamentos negativos são reflexos de traços de personalidade profundamente enraizados, como tendências manipulativas, egoísmo ou falta de empatia, a probabilidade de mudança sem um compromisso significativo com o desenvolvimento pessoal é baixa. Nesses casos, é importante estabelecer limites claros e proteger seu próprio bem-estar emocional. Isso pode envolver tomar decisões difíceis, como se distanciar de relacionamentos tóxicos ou estabelecer consequências claras para comportamentos prejudiciais, enquanto se mantém aberto à possibilidade de crescimento e mudança genuína da outra pessoa. É crucial lembrar que cada pessoa é única e que o processo de mudança pessoal varia de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas podem estar mais abertas e receptivas à mudança do que outras, e algumas podem exigir mais tempo e apoio para fazer progressos significativos. Portanto, é importante confiar em sua própria intuição e buscar orientação, se necessário, de profissionais qualificados, como terapeutas ou conselheiros, ao tomar decisões importantes sobre relacionamentos e segundas chances. Compreender que a personalidade é intrínseca não implica fatalismo ou desistência prematura das pessoas. Ao contrário, é um convite para uma avaliação realista da capacidade de mudança de uma pessoa e uma precaução contra expectativas irreais. É importante reconhecer que esperar que alguém mude aspectos fundamentais de sua personalidade sem um esforço genuíno de sua parte pode resultar em ciclos de decepção e dor. No entanto, reconhecer a natureza intrínseca da personalidade não significa negar a capacidade das pessoas de crescer e evoluir. O autoaperfeiçoamento é um objetivo válido e alcançável para todos, mas é um processo que muitas vezes é longo, desafiador e não linear. Envolve autoconhecimento, reflexão e trabalho árduo para identificar e superar padrões de pensamento e comportamento que podem ser prejudiciais ou limitantes. Em situações onde uma segunda chance implica riscos significativos para o bem-estar emocional, físico ou psicológico, compreender a natureza intrínseca da personalidade pode ser um guia valioso para tomar decisões informadas. Isso significa considerar não apenas o potencial de mudança de uma pessoa, mas também a probabilidade realista
de que ela possa manter essa mudança ao longo do tempo. Além disso, reconhecer que o crescimento pessoal é um processo contínuo nos lembra da importância de sermos compassivos e pacientes com os outros e conosco mesmos. É um lembrete de que todos estão em sua própria jornada de autodescoberta e desenvolvimento, e que cada um de nós merece apoio e compreensão ao longo do caminho. Portanto, ao considerar se conceder ou conceder uma segunda chance a alguém, é essencial levar em consideração não apenas a natureza intrínseca da personalidade dessa pessoa, mas também o contexto específico da situação e os possíveis impactos em seu próprio bem-estar e felicidade. É uma decisão que deve ser tomada com cuidado e discernimento, equilibrando a compaixão e o desejo de ver o crescimento com a necessidade de proteger a si mesmo e aos outros de danos potenciais. 8. Dar uma segunda chance a alguém sem considerar seriamente suas ações passadas pode ser um ato de esperança, mas também pode representar uma negligência das lições aprendidas. O perdão é uma virtude poderosa, mas não deve ser confundido com esquecimento ou ignorância voluntária dos sinais de alerta que o passado nos oferece. É essencial avaliar se a pessoa em questão demonstrou um remorso genuíno, compreensão das consequências de suas ações e esforços tangíveis para mudar. Nossas experiências passadas nos ensinam sobre os limites que devemos estabelecer, o valor do autorrespeito e a importância de manter relacionamentos saudáveis. Quando alguém demonstra repetidamente desrespeito por esses princípios, pode ser prudente proteger a si mesmo, em vez de abrir espaço para mais decepções. Isso não significa fechar a porta para o perdão ou a possibilidade de reconciliação no futuro. Pelo contrário, reconhecer que a confiança deve ser reconstruída com base em ações concretas, não apenas em promessas vazias, é uma demonstração de sabedoria e autenticidade. É um reconhecimento de que o perdão não significa necessariamente restaurar um relacionamento ao seu estado anterior, mas sim encontrar uma maneira de seguir em frente com respeito mútuo e integridade emocional. Ao lembrar das lições do passado, podemos cultivar uma abordagem mais informada e compassiva em relação às segundas chances. Podemos aprender a discernir entre a esperança genuína de mudança e a ilusão de que as coisas serão diferentes sem um esforço significativo da outra parte. Essa consciência nos capacita a tomar decisões mais conscientes e a construir relacionamentos baseados na confiança mútua, respeito e crescimento pessoal contínuo. 9. Ceder aos impulsos e agir precipitadamente pode nos levar a ignorar sinais de alerta e padrões de comportamento negativos anteriores, aumentando o risco de sermos magoados novamente. Em vez de sucumbir ao desejo imediato de reconciliação ou ao medo da solidão, é fundamental fazer uma pausa para refletir sobre por que o relacionamento foi prejudicial no passado e se essas questões foram devidamente abordadas. Ao fazer essa pausa para a reflexão, podemos examinar os padrões de comportamento que contribuíram para problemas anteriores e avaliar se houve mudanças significativas e genuínas desde então. Além disso, é importante considerar se a outra pessoa está disposta e capaz de assumir a responsabilidade por suas ações passadas e de fazer o trabalho necessário para reconstruir a confiança e o respeito mútuos. É essencial reconhecer que o perdão e a reconciliação são processos distintos. Perdoar alguém pode ser um ato de libertação pessoal, permitindo-nos deixar para trás o peso do ressentimento e seguir em frente com nossas vidas. No entanto, isso não significa necessariamente permitir que essa pessoa desempenhe o mesmo papel em nossa vida, especialmente se isso representar um risco para nosso bem-estar emocional e físico. Manter firmeza em nossa decisão requer um entendimento claro de nossos próprios limites e do valor que atribuímos à nossa paz e bem-estar. Isso pode envolver estabelecer limites claros e comunicar nossas necessidades de forma assertiva, mesmo que isso signifique enfrentar a possibilidade de desaprovação ou conflito. Ao tomar decisões sobre reconciliação e segundas chances, é importante lembrar que somos os guardiões de nossa própria felicidade e bem-estar. Isso significa tomar decisões informadas e conscientes que estejam alinhadas com nossos valores e necessidades individuais, mesmo que isso signifique optar por seguir em frente sem a presença da outra pessoa em nossa vida.
Ao enfrentar a questão de dar ou não uma segunda chance, é prudente dar um passo para trás e avaliar a situação com uma mente clara e um coração tranquilo. Permita-se tempo para considerar todas as implicações e lembre-se de que, às vezes, a decisão mais forte e saudável é escolher não reabrir portas que foram fechadas por bons motivos. Cultivar a força para resistir aos impulsos momentâneos em favor do que é saudável e benéfico a longo prazo é um sinal de maturidade emocional e autorrespeito. Isso envolve não apenas considerar as necessidades e desejos imediatos, mas também ponderar sobre as possíveis consequências a longo prazo de uma segunda chance. É importante lembrar que dar uma segunda chance não é uma obrigação, mas uma escolha. É uma decisão que deve ser tomada com cuidado e discernimento, levando em consideração não apenas o passado, mas também o presente e o potencial futuro do relacionamento. Ao mesmo tempo, também é crucial reconhecer que escolher não dar uma segunda chance não é um sinal de fraqueza, mas sim de autenticidade e autorrespeito. É uma afirmação de seus próprios limites e necessidades, e um compromisso com seu próprio bem-estar emocional e físico. Portanto, ao tomar uma decisão sobre dar uma segunda chance, reserve um tempo para refletir sobre suas próprias necessidades, valores e limites. Ouça sua intuição e confie em si mesmo para fazer a escolha que seja verdadeira para você. Lembre-se de que você merece relacionamentos que o nutram, apoiem e respeitem, e que é sempre válido priorizar seu próprio bem-estar e felicidade. 10. Nada é garantido. A incerteza é uma constante na vida, e essa verdade se estende particularmente aos relacionamentos humanos e à ideia de dar segundas chances. A expectativa de que as coisas vão mudar para melhor, ou de que uma segunda oportunidade garantirá um resultado diferente, frequentemente é infundada. Aceitar que nada é garantido é crucial ao considerar se alguém merece uma nova chance em qualquer capacidade. Essa compreensão nos obriga a enfrentar a realidade de que, independentemente das promessas feitas ou esperanças nutridas, não há garantias de que padrões de comportamento passados não se repitam. As pessoas podem prometer mudar e até fazer esforços significativos nessa direção, mas a possibilidade de recair em velhos hábitos ou ações prejudiciais permanece. Isso é especialmente importante considerar em situações onde a confiança foi significativamente quebrada. Além disso, a aceitação da incerteza nos lembra da importância de manter expectativas realistas e de não colocar nossa felicidade e bem-estar nas mãos dos outros. Embora seja natural desejar uma mudança positiva e um relacionamento harmonioso, é essencial reconhecer que somos responsáveis por nossa própria felicidade e que devemos cultivar uma sensação de autoconfiança e resiliência, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa desistir da esperança ou da possibilidade de crescimento e mudança, mas sim adotar uma abordagem mais equilibrada e cuidadosa ao conceder segundas chances. Significa estar ciente dos riscos envolvidos e tomar decisões informadas, baseadas em uma avaliação honesta da situação e de nossas próprias necessidades e limites. Ao reconhecer e aceitar a incerteza, podemos nos libertar da necessidade de controle absoluto e nos abrir para a experiência da vida com mais humildade e aceitação. Isso nos permite abraçar a jornada de dar segundas chances com mais compaixão, compreensão e autenticidade, independentemente do resultado final. Reconhecer que nada é garantido nos ajuda a ponderar as decisões sobre segundas chances com mais cautela e realismo. Isso envolve avaliar não apenas as promessas de mudança, mas também os riscos envolvidos e se estamos preparados para aceitá-los. Ao reconhecer a incerteza inerente às segundas chances, somos incentivados a adotar uma abordagem mais equilibrada e informada. Isso não significa viver em constante estado de ceticismo ou recusar-se a perdoar, mas sim abordar a reconciliação com um entendimento claro das possíveis consequências. Essa percepção nos lembra da importância de estabelecer limites claros e condições para uma segunda chance, caso decidamos concedê-la. É fundamental comunicar expectativas claras e estabelecer consequências caso essas expectativas não sejam cumpridas. Essa abordagem não apenas protege o bem-estar emocional da pessoa que oferece a segunda chance,
mas também estabelece um quadro de responsabilidade para a pessoa que a recebe. Isso promove uma dinâmica mais saudável e equilibrada no relacionamento, incentivando um compromisso genuíno com a mudança e o crescimento mútuo. Ao estabelecer limites e expectativas claras, estamos defendendo nossas próprias necessidades e respeitando nossa própria dignidade. Isso não apenas fortalece nosso senso de autorrespeito, mas também cria uma base sólida para relacionamentos mais autênticos e gratificantes no futuro. 11. Em um mundo ideal, as emoções e a razão coexistiriam harmoniosamente, guiando nossas decisões para resultados equilibrados e justos. No entanto, na realidade, as emoções às vezes podem nublar nosso julgamento racional, especialmente quando se trata de dar segundas chances àqueles que não as merecem. O coração tende a lembrar dos bons momentos, a esperança persiste na mudança e o desejo de acreditar no melhor das pessoas pode nos levar a ignorar lições aprendidas. Permitir que as emoções dominem completamente a razão nessas situações é arriscado, pois pode nos levar a repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. A filosofia estoica, com seu foco na autodomínio e percepção lúcida da realidade, nos ensina a importância de equilibrar emoção e razão. Ela nos encoraja a reconhecer nossas emoções, mas não permitir que elas ditem nossas ações sem uma cuidadosa consideração das consequências. Além disso, a prática da mindfulness e da autoconsciência pode ser fundamental para equilibrar emoções e razão ao considerar dar segundas chances. Ao cultivar a capacidade de observar nossos próprios pensamentos e sentimentos com objetividade, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo. É importante lembrar que não se trata de negar ou reprimir nossas emoções, mas sim de reconhecê-las e entender como elas estão influenciando nossas decisões. Ao integrar emoção e razão de forma equilibrada, podemos tomar decisões mais ponderadas e assertivas, minimizando os riscos de repetir padrões prejudiciais do passado. Quando se trata de decidir se dar uma segunda chance, é crucial pausar e avaliar objetivamente a situação. Isso envolve olhar além de como nos sentimos sobre alguém e considerar seu histórico de ações, a probabilidade de mudança real e o impacto potencial de suas ações em nossa vida. Avaliar se a pessoa demonstrou um compromisso genuíno com a mudança é fundamental. Isso pode incluir observar se ela reconheceu suas falhas, se desculpou sinceramente e se está disposta a fazer esforços tangíveis para corrigir seus erros. Além disso, é importante considerar se você está preparado para enfrentar os mesmos problemas novamente, caso a pessoa não consiga ou não esteja disposta a mudar seu comportamento. Estabelecer limites saudáveis e claros também é uma forma de se proteger ao considerar dar uma segunda chance. Isso significa comunicar suas expectativas de maneira assertiva e garantir que esses limites sejam respeitados. Não se trata de fechar a porta para o perdão ou a possibilidade de reconciliação, mas sim de garantir que tais oportunidades não comprometam seu bem-estar emocional ou físico. A decisão de não dar uma segunda chance nesse contexto é um ato de autocuidado, não de amargura. Reconhecer e priorizar suas próprias necessidades e limites é essencial para garantir relacionamentos saudáveis e gratificantes no futuro. Ao tomar essa decisão com base no autocuidado e no respeito por si mesmo, você está fortalecendo sua própria resiliência emocional e promovendo um ambiente de relacionamento mais positivo e empoderador. 12. Entender que temos um papel em nossa própria vida é fundamental para cultivar uma sensação de autonomia e empoderamento. Isso significa reconhecer que, embora não possamos controlar as ações dos outros, temos total controle sobre como escolhemos responder a essas ações. Ao tomar a decisão de conceder ou negar segundas chances, estamos exercendo esse papel ativo em nossa própria vida. Não se trata apenas de uma reação passiva ao comportamento da outra pessoa, mas sim de uma escolha consciente que reflete nossos valores, limites e respeito por nós mesmos. Ao abraçar nosso papel ativo, também reconhecemos que nossa paz de espírito e bem-estar são nossa responsabilidade.
Permitir que alguém que nos prejudicou repetidamente de volta à nossa vida pode ser visto como uma negligência do cuidado que devemos a nós mesmos. É importante lembrar que, ao estabelecer limites saudáveis e assertivos, estamos protegendo nossa própria saúde emocional e física. A sabedoria estoica ressoa nesse contexto, ensinando que a verdadeira serenidade não vem de aprovação externa ou circunstâncias favoráveis, mas sim do domínio interno e viver de acordo com princípios éticos. Ao adotar uma abordagem estoica para tomar decisões sobre segundas chances, podemos cultivar uma sensação de paz interior e integridade, independentemente das ações dos outros. Assumir um papel ativo em nossa vida vai além de simplesmente reagir às circunstâncias. Significa fazer escolhas deliberadas sobre com quem nos associamos e como essas associações afetam nossa jornada pessoal. Escolher nos distanciar daqueles que não merecem uma segunda chance não é apenas uma questão de autopreservação, mas também uma decisão que influencia a qualidade das influências que permitimos em nossa esfera pessoal. Além disso, ao tomarmos essa decisão, estamos também moldando o ambiente ao nosso redor, criando um espaço que promove o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Ao escolher nos cercar de pessoas que demonstram genuíno arrependimento e disposição para mudar, estamos criando uma rede de apoio sólida e positiva que nos ajuda a avançar em direção aos nossos objetivos. Por fim, assumir um papel ativo em nossa vida nos encoraja a refletir sobre nosso crescimento pessoal e como adversidades e relacionamentos difíceis nos moldaram. Em vez de permanecer vítimas das circunstâncias ou das ações dos outros, somos convidados a aprender com essas experiências, fortalecer nosso caráter e tomar decisões mais alinhadas com quem aspiramos ser. Portanto, ao recusarmos dar uma segunda chance àqueles que não demonstram genuíno arrependimento ou disposição para mudar, estamos defendendo não apenas nossos próprios valores e limites, mas também cultivando um ambiente que nos apoia em nosso contínuo crescimento e desenvolvimento pessoal.